Bom dia, são 8h15. Quinta-feira, 25 de outubro. Esta é a TV Senado. Eu sou Antônia Márcia Vale e você assiste agora ao Senado em Dia. Projeto obriga empresas de transporte a orientar passageiros sobre trombose. Justiça permite propaganda eleitoral até sexta-feira. Veja os principais assuntos discutidos no plenário ontem. E no segundo dia do Fórum Brasil 2012, historiador defende que o país já está na modernidade desde os anos 1950. Agora, no Senado em Dia. O Senado analisa projeto que obriga as empresas de transporte a orientar os passageiros sobre a trombose venosa profunda. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença atinge 1 em cada 1.000 brasileiros por ano. Maurizan viajou de Brasília a Porto Seguro, na Bahia, mais de 2 horas de voo. Antes de sair do avião, ele sentiu o incômodo na perna. Durante a viagem, eu senti a perna um pouquinho mais pesada, estava vermelha, formando um garrote entre o joelho e a coxa. O aposentado foi ao médico e descobriu uma trombose venosa profunda. As viagens prolongadas estão entre os fatores de risco para a doença. Viagem prolongada, a gente considera as viagens com mais de 4 a 6 horas de duração. Ela fica sentado, o sangue fica em estase, ou seja, parado ali naquelas veias da panturrilha, da perna, né? E forma um coágulo. A trombose venosa profunda é a formação de coágulos nas veias que levam o sangue ao coração. Os trombos reduzem a circulação e provocam inchaço e dor. Se um desses coágulos se desprende, pode parar nos pulmões e causar a embolia pulmonar, e com isso, até a morte. O projeto de lei da Câmara já foi aprovado na Comissão de Infraestrutura do Senado. Pelo texto, as empresas de transporte devem orientar os passageiros sobre os riscos da trombose venosa profunda. As mensagens devem ser distribuídas em folhetos e cartazes ou impressas nos bilhetes. A ideia é orientar os usuários sobre a importância de fazer exercícios físicos nas viagens de longa duração. O projeto é no sentido de informar, fazer com que, através do bilhete de passagem, venha uma informação, que nas rodoviárias e nos ônibus também tenham informação através de cartazes, através de frases. Entendemos que é importante para o usuário do transporte coletivo de passageiro. Às vezes as pessoas já têm problema com varizes, por exemplo. Aí vão ser mais predispostas ainda a trombose, que é o quê? No fundo, a formação de um coágulo que entope uma artéria e que pode ter sequelas muito sérias, às vezes até com a amputação do próprio membro. Na rodoviária de Brasília, os passageiros aprovam a ideia. É bom, né? Fazendo exercício chega melhor, né? Se tivesse isso é bom, ainda mais pra gente idoso, né? O aposentado Maurizan foi uma das vítimas da falta de informação, mas agora já sabe o que fazer para evitar uma nova crise da doença. Se você está em voo, fazer uma caminhadinha dentro do avião, mexer constantemente mexendo com os pés, né, movimentando os pés. O projeto está na pauta da Comissão de Assuntos Sociais. Assuntos discutidos nesta quarta-feira no plenário. O início da produção de hemoderivados em Pernambuco, problemas nos aeroportos do país e o risco de mais uma tragédia com os índios Guarani e Kaiowá em Mato Grosso do Sul. O senador Rodrigo Hollenberg comentou a situação dos índios Guarani e Kaiowá que vivem na aldeia Passo Piraju, em Porto Cambira, Mato Grosso do Sul. A Justiça Federal determinou a desocupação da terra, mas os índios anunciaram que vão resistir até a morte. Como veio, uma situação que precisa urgente, uma intervenção das autoridades federais, do governo federal, uma mediação, para que busquemos uma solução que possa evitar uma tragédia. A senadora Ana Amélia lembrou o acidente com um avião americano no aeroporto de Campinas. Para ela, o novo modelo do setor aeroportuário, que o governo vai anunciar depois das eleições, precisa ter regras claras. Os investimentos estão despencando e regras claras são mais do que necessidade para ajudar nessa correção de rota. Portanto, o fantasma de um apagão aéreo
ainda ronda a administração pública e usuários brasileiros do transporte aéreo. Não serão intervenções radicais, grandes planos impraticáveis e a mão pesada do Estado, que não irão resolver os gargalos do nosso sistema do transporte aéreo. Precisamos usar o que temos e melhorar o que podemos. O senador Humberto Costa falou sobre o início do funcionamento da fábrica da Hemobras, em Pernambuco. De acordo com o senador, a unidade vai ajudar a reduzir as importações brasileiras de hemoderivados. Além da cola de fibrina, a fábrica da Hemobras produzirá albumina, usada no tratamento de queimados, pessoas com cirrose, em terapia intensiva e em outras situações. Também o complexo protrombínico e os fatores 8 e 9, que são coagulantes usados no tratamento da hemofilia, estão no rol dos produtos da Hemobras. O fim da propaganda política representa a reta final das eleições. Sobre esse assunto eu converso agora com o secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Henrique Perpétuo Braga. Carlos, qual que é o prazo para o fim da propaganda eleitoral no rádio e na TV? Até sexta-feira, dia 26 de outubro de 2012, data em que também se encerra a propaganda pela internet. E na internet, existe uma fiscalização no rádio e na TV? Como é que isso é acompanhado? A Justiça Eleitoral conta com a fiscalização realizada pelos partidos políticos, pelos eleitores. Havendo notícia de irregularidades, os juízes eleitorais das respectivas zonas onde ocorrem eleições, os tribunais regionais eleitorais tomarão providências para serem apuradas essas irregularidades e submetidos os infratores às penalidades da lei. Mas isso só vale para os sites oficiais, né? Porque a gente tem muito na internet a manifestação dos eleitores, dos cidadãos, né? A manifestação é livre, ela não é cerceada. O que se impede é a propaganda eleitoral irregular. Essa é submetida ao crivo da Justiça Eleitoral. No sábado, um dia antes da eleição, a gente ainda pode ter algum tipo de manifestação eleitoral? A legislação prevê a possibilidade de carreatas, caminhadas, manifestações livres em prol do seu candidato. Isso é permitido. Quais as consequências para quem desrespeita esse fim da propaganda eleitoral? A legislação prevê multa e, dependendo do volume de infração, isso pode caracterizar um abuso de poder econômico e levar até mesmo à cassação, em situação extrema. Os prefeitos da maior cidade do país e de outros 49 municípios ainda vão ser escolhidos. Mas para políticos e analistas, o resultado das urnas no segundo turno não deve alterar a divisão de forças entre os partidos no país. Mais de 120 milhões de brasileiros compareceram às urnas. Em jogo, o destino de 5.568 cidades. Em 9 capitais, as eleições foram definidas no primeiro turno. É o caso de Aracaju, que elegeu João Alves, do DEM. Márcio Lacerda, do PSB, foi reeleito em Belo Horizonte. Em Boa Vista, a população optou por Tereza Surita, do PMDB. Paulo Garcia, do PT, conseguiu se reeleger no primeiro turno em Goiânia. Em Maceió, o tucano Rui Palmeira também venceu a disputa na primeira etapa. Carlos Amasta, do PP, obteve a maioria dos votos válidos em Palmas. Em Porto Alegre, José Fortunati, do PDT, foi reeleito. No Recife, os eleitores escolheram Geraldo Júlio, do PSB. E o PMDBista Eduardo Paes se reelegeu no Rio de Janeiro. Não há nenhuma dúvida que as eleições, principalmente nas grandes cidades, pesam do ponto de vista das definições nacionais, fortalecem ou enfraquecem um ou outro candidato. Os 4 grandes partidos tiveram apostas importantes nessa eleição, PT, PMDB, PSDB e PSB. Em apenas 50 municípios, a decisão ficou para o segundo turno. Mas o quadro eleitoral já está definido na maior parte do país e permite ver a divisão de forças entre os partidos. O PMDB elegeu 1.025 prefeitos no primeiro turno, menos do que os 1.193 eleitos em 2008. O PSDB também caiu, de 797 para 693 prefeituras nas eleições deste ano. O PT, que tinha 550 prefeitos, agora elegeu 628. Houve uma tentativa de nacionalização da eleição a partir de uma perspectiva negativa, que era o julgamento do chamado mensalão, que afetava fortemente, de modo negativo, a imagem do PT.
E isto criou uma expectativa na opinião pública de que o partido seria o principal prejudicado nessa eleição. E o resultado demonstra que o PT, a despeito dessa campanha, conseguiu crescer em número de vereadores, em número de prefeitos e em número de votos. Tanto PSDB, PMDB e PT, os três maiores partidos, tiveram um desempenho razoável. O PSD, criado por Gilberto Kassab em 2011, conseguiu eleger 494 prefeitos e ocupa a 4ª colocação em número de administrações municipais. O PP conquistou 465 municípios, 84 a menos que nas eleições municipais anteriores. Já o PSB elegeu 436 prefeitos, 128 a mais que em 2008. O PSB, que foi o partido que, na minha avaliação, mais cresceu nessa eleição, não apenas cresceu, como foi percebido como um partido em crescimento. Então, essa perspectiva de poder é muito positiva para qualquer partido, né? Vai ser cotejado aí tanto pelo PT quanto pelo PSDB, com vistas à composição de chapas para a sucessão presidencial. Os partidos pequenos também tiveram crescimento na eleição de prefeituras e de vereadores. Isso, de certa forma, democratiza a estrutura partidária e busca a necessidade de que se faça mais entendimento político, mais negociação, mais frentes partidárias, enfim, as coligações para as eleições de 2014 serão importantes de serem feitas. O Senado convidou pensadores para debater a identidade nacional. Ontem, na 2ª palestra do Fórum Brasil 2012, um historiador defendeu a ideia de que o país já entrou na modernidade há um bom tempo. País do futuro. Uma afirmação sobre o Brasil que muita gente já escutou, mas que tem dois lados. Um lado muito simpático e esperançoso de que esse país tem um potencial fantástico. Mas tem também um lado irônico, talvez um lado menos positivo, de que esse país está sempre no futuro. Nada dá certo no presente. O historiador convidado pelo Senado para o Fórum Brasil 2012 diz que desde o fim da década de 50 o país já pode ser considerado moderno. Mudanças políticas, como a transferência da capital, econômicas, com a população urbana tornando-se maior que a rural, e as artes mostram um novo Brasil. No final dos anos 50, que surge os grupos neoconcretos ou neoconcretistas, como, por exemplo, Hélio Oiticica, Lígia Clark, Lígia Pape, Ferreira Goulart, que é nos anos 50 que aparece um vigoroso cinema brasileiro, por exemplo, a Palma de Ouro para o Cangaceiro, que aparece o teatro com uma linguagem brasileira, como em Nelson Rodrigues, que aparece a Bossa Nova. Francisco Carlos Teixeira lista os avanços que ocorreram de lá para cá. Nós fizemos uma redistribuição de renda magnífica, imensa, embora continuemos com uma margem de pobreza grande dentro do país. Nós conseguimos estabelecer a liberdade de expressão, de comunicação, de manifestação, de organização dentro do país. Nós conseguimos colocar esse país na 5ª posição como uma das maiores economias do mundo. Nas ruas, muita gente enxerga as melhorias. Melhorou a distribuição de renda no país, nos programas do Fernando Henrique, do Lula, melhorou bastante. Estamos tentando acabar com a pobreza e a fome no Brasil. Mas outros reclamam. O país está muito ruim. Está acontecendo muita coisa, muita tragédia, muito assim, desemprego, as condições de onde a gente mora, pegar ônibus, e os ônibus não passam na hora certa, não está bom. Aquele Brasil, que é um país que se esperava ter um país melhor, ele existe hoje. Ele já existe hoje. Ele é muito melhor do que ele jamais foi. Isto não quer dizer que não se precise, de forma alguma, lutar para cada vez melhorar mais. Claro, isso é constante. Não existe obra acabada. Talvez essa seja a questão central. Hoje, último dia do Fórum Brasil 2012, o filósofo Alterives Maciel falará sobre a construção do Brasil e a degradação quando o interesse se sobrepõe ao desejo. A palestra começa às 6h30 da tarde com a transmissão ao vivo pela TV Senado. O Senado em Dia termina aqui. Continue assistindo a nossa programação. Faça um bom dia.